Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras, ouvir Deus falar conosco através da sua palavra, escrita, revelada na sua totalidade. Nós iniciamos a leitura anterior, o livro de Amós. E se você perdeu, e está aqui, perdeu essa leitura, fica comigo até o final, que você terá o acesso à leitura anterior e todos esses dias de leitura. Hoje é o dia 243 da leitura, e se Deus permitir, iremos concluir o livro inteiro, São agora capítulo 5 até o capítulo 9, a leitura de Amós. A gente viu Deus punindo o povo pela sua crueldade, Ele, por várias vezes, ele cita no início do livro, o quanto o povo ele não ia deixar impune, porque o povo pecou, pecaram repetidamente. Capítulo 5, versículo 1, então ele vai fazer um chamado ao arrependimento. Ele diz assim no versículo 1 do capítulo 5 de Amós: Ouça, povo de Israel, ouça o meu cântico fúnebre. A Virgem Israel caiu, para nunca mais se levantar. Está estendida no chão e não há quem a ajude a ficar em pé. O Senhor soberano diz: quando uma cidade mandar 1000 homens para a batalha, apenas 100 retornarão. Quando dela saírem 100, apenas 10 voltarão com vida. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: busquem-me e vivam. Não adorem nos altares em Betel. Não vão aos santuários em Gigal ou em Barseba. Pois os habitantes de Gilgal serão levados para o exílio e os de Betel serão reduzidos a nada. Busquem o Senhor e vivam, do contrário ele passará por Israel como um fogo e a destruirá por completo. Não haverá em Betel ninguém que possa apagar as chamas. Vocês transformam a retidão em amargura e tratam a justiça como lixo. Pois ele criou as estrelas, as Pleiades e o Órion. Transforma a escuridão em manhã e o dia em noite. Tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. O seu nome é o Senhor. Com rapidez tremenda destrói as fortes e esmaga as suas defesas. Como vocês odeiam juízes honestos? Como detestam os que dizem a verdade? Oprimem os pobres e roubam o seu trigo com impostos injustos. Por isso, ainda que construam belas casas de pedra, jamais morarão nelas. Ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão o vinho delas. Pois eu sei que os seus atos de rebeldia são muitos, e os seus pecados são grandes. Afligem o justo, aceitando subornos, que não fazem justiça ao pobre, quem faz justiça ao pobre nos tribunais. Quem for prudente ficará de boca fechada, pois este é um tempo de desgraça. Façam o bem e fujam do mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará, como vocês firmam. Odeiem o mal e amam o bem. Estabeleçam a justiça e os seus tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, ainda tenha compaixão dos remanescentes, entre os remanescentes de seu povo.
Portanto, assim diz o Senhor, soberano Deus dos exércitos: haverá choro nas praças públicas, e angústia nas ruas. Chame os lavradores para chorar com vocês. Convoquem pranteadores para lamentar. Haverá lamento em cada videira, pois destruirei todas elas, diz o Senhor. Que aflição espera vocês, que dizem, se ao menos o dia do Senhor chegasse, não fazem ideia do que desejam, aquele dia trará escuridão e não luz. Vocês saberão como o homem que foge de um leão e acaba encontrando um urso, que apoia a mão na parede de sua casa e é picado por uma cobra. Sim, o dia do Senhor será de escuridão e não de luz. Não haverá um só raio de claridade no meio das trevas. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereais. Não darei a mínima atenção para as suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, povo de Israel? Não. Vocês serviram Sicute e seu Deus rei, e Quium e seu Deus estrela, imagens que fizeram para si mesmos. Por isso eu os enviarei para o exílio, para uma terra a leste de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Capítulo 6, versículo 1. Que aflição espera vocês que vivem sossegado em Jerusalém e vocês que sentem seguro em Samaria. São líderes famosos em Israel e as pessoas recorrem a vocês. Vão, porém, a Calné e vejam o que aconteceu ali. Depois vão à grande cidade de Amate e desçam à cidade filisteia de Gate. Vocês não são melhores que elas e vejam como foram destruídas. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas as suas ações só apressam o dia do castigo. Que aflição esperam vocês que se deitam em camas de marfim e espreguiçam em seus sofás, comendo a carne de cordeiro do rebanho e dos novilhos gordos no estábulo. Entoam canções ao som da harpa e pensam ser grandes músicos como Davi. Bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores óleos aromáticos. Não se importa com a ruína da nação. Por isso serão os primeiros levados para o exílio. As festas que viviam sossegados cessarão. O Senhor soberano jurou por seu próprio nome, e é isto que ele, o Senhor, Deus dos exércitos, diz: não suporto a arrogância de Israel, e eu odeio as fortalezas. Entregarei esta cidade e tudo que nela há em seus inimigos. Se restarem 10 homens numa casa, todos morrerão. E quando um parente responsável por sepultar os mortos entrar na casa para tirá-los de lá, perguntará o que restou: há mais alguém com você? E quando o sobrevivente começar a responder: não, eu juro pelo, o parente interromperá e dirá: pare, nem sequer mencione o nome do Senhor. Quando o Senhor der a ordem, as casas grandes e pequenas serão despedaçadas. Acaso os cavalos podem galopar sobre as rochas? Alguém pode ará-la com bois? Vocês transformam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Contam vantagem pela conquista de Lodebar. Acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? O povo de Israel, ó povo de Israel,
estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Ele oprimirá em toda a terra, toda a sua terra, desde Lebo-Amate ao norte, até o vale de Arabá ao sul. Capítulo 7, versículo 1. Foi isto que o Senhor soberano me mostrou, numa visão que ele se preparava para enviar sobre a terra um exército de gafanhotos. Isso foi depois que a porção do rei havia sido colhida. Dos campos, quando brotava a colheita principal, em minha visão, os gafanhotos comeram todas as plantas da terra. Então eu disse: Ó Senhor soberano, perdoa-nos, do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor voltou atrás e disse: O que você viu não acontecerá. Versículo 4: Foi isto que o Senhor soberano me mostrou, em outra visão. Ele se prepara para castigar seu povo com um grande fogo. O fogo havia consumido as profundezas do mar e devorará toda a terra. Então eu disse: Ó Senhor soberano, imploro que pares. Do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor soberano voltou atrás. Ele disse: Isso também não acontecerá. Versículo 7. Foi isso que ele me mostrou em uma outra visão. O Senhor estava em pé junto a um muro que havia sido construído usando-se um prumo e segurava o prumo em sua mão. O Senhor me perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: Provarei meu povo com este prumo. Não fecharei mais os olhos para o fazerem, para o que fazem. Os santuários idólatras de seus antepassados ficarão em ruínas e os lugares de adoração em Israel serão destruídos. Tratarei as espadas contra a dinastia de Jeroboão. Então Amazias, sacerdote de Betel, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós conspira contra o rei aqui mesmo, no meio do povo, falando coisas intoleráveis. Assim diz ele: em breve Jeroboão será morto pela espada, e o povo de Israel será enviado para o exílio. Então Amazias ordenou a Amós: vá embora daqui, profeta, volte para a terra de Judá, e ganhe a vida profetizando ali. Não nos incomode com as suas profecias aqui em Betel. Este é o santuário do rei, e o lugar de adoração de todo o reino. Amós respondeu: não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro, colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de junto do meu rebanho e disse: vá, profetize ao meu povo de Israel. Agora, portanto, ouço esta é a mensagem do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel. Pare de pregar contra o meu povo. Mas assim diz o Senhor: sua esposa se tornará prostituta nesta cidade, e seus filhos e filhas serão mortos pela espada. Sua terra será dividida, e você morrerá em terra estrangeira. E o povo de Israel certamente será levado para o exílio, para longe de sua terra natal. Capítulo 8, versículo 1. Em uma outra visão, o Senhor soberano me mostrou um cesto cheio de frutas maduras e perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um cesto cheio de frutas maduras. Então o Senhor diz: assim como essas frutas, o povo de Israel já está maduro. Não voltarei a adiar seu castigo. Naquele dia, os cânticos do templo se transformaram em lamentos. Haverá cadáveres espalhados por toda parte. Serão levados em silêncio para fora da cidade. Eu, o Senhor, soberano, falei. Ouça isto: vocês roubaram dos pobres e oprimem os necessitados. Não vê a hora de o sábado acabar, as festas religiosas terminarem, para que voltem a fazer negócios. Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balanças desonestas. Misturam o trigo que vendem com palha varrida no chão. Escravizam os povos por sua moeda de prata ou um par de sandálias. O Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome: jamais esquecerei tudo que vocês fizeram. A terra tremerá por causa das suas maldades, e todos que nela habitam lamentarão. A terra se levantará como o Nilo, o rio do Egito.
na época das enchentes, e ela se erguerá, depois afundará. Naquele dia, diz o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei suas festas em tempos de lamento, e seus cânticos em canções fúnebres. Vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça. Como se o seu único filho tivesse morrido, será um dia de muitas amarguras. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, e de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, moças belas e rapazes fortes desmanharão de sede. E aqueles que juram pelos ídolos de Samaria, que fazem juramento em nome de Deus de Dan, os votos em nome do Deus de Berseba, todos eles cairão, e nunca mais se levantarão. Capítulo 9, versículo 1. Então viu o Senhor em pé junto ao altar. Ele disse: golpeiem o alto das colunas do templo, para que os alicerces tremam, derrubem o telhado sobre a cabeça do povo que estiver debaixo. Matarei a espadas os que sobrevivem, matarei a espada os que sobrevivem, ninguém escapará. Ainda que cavem até o lugar dos mortos, estenderei a mão e os arrancarei de lá. Ainda que subam até os céus, eu os farei descer. Ainda que escondam no topo do monte Carmelo, eu buscarei de lá e os tirarei. Ainda que escondam no fundo do mar, enviarei a serpente marinha para que os mordam. Ainda que os meus inimigos se levem para o exílio, ordenarei que a espada os mate ali. Estou decidido a trazer calamidade sobre eles, e não o bem. O soberano Senhor dos Exércitos toca a terra, e ela se derrete. E tudo que nela habitam, lamentam. A terra se levanta como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes, depois afunda. O Senhor constrói sua casa até os céus e estabelece seus alicerces sobre a terra. Ela tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim que os etíopes? Diz o Senhor. Tirarei Israel do Egito, mas também tirarei os filisteus de Creta e os sírios de Quir. Eu, Senhor soberano, vigio a nação pecaminosa de Israel. Eu a varrerei da face da terra, mas jamais destruirei por completo o povo de Israel, diz o Senhor. Pois darei ordens e sacudirei Israel com outras nações, como trigo é sacudido na peneira. Mas nenhum grão se perderá. Todos os pecadores, porém, morrerão pela espada. Todos dizem: nenhuma calamidade virá sobre nós. Naquele dia, restaurarei a tenda caída de Davi. Consertarei os seus muros quebrados das ruínas e reconstruirei e restaurarei a sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras, no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel e de volta para a terra distante. Eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei. Assim diz o Senhor. E aí assim a gente encerra, né, mais um dia de leitura, né, o dia 243, e a gente encerra o livro de Amós, né, o seu capítulo 9. Quero convidar você então, nessa conclusão, a gente fazer uma breve oração para encerrarmos então mais um dia de leitura. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos pela sua imensa e maravilhosa misericórdia. O teu amor, ele nos constrange, ele é soberano. Ajude, Pai, a termos esse amor em nossos corações, esses corações que foram aquebrantados, que foram arrependidos pelos pecados que cometemos,
que desagrada ao Senhor. Na verdade, o Senhor não nos criou para fazermos tão grande maldade que há dentro de nós. Perdoe-nos, Senhor. Ajude a ouvirmos as tuas palavras, que elas possam estar gravadas em nossos corações, que possamos ser filhos fiéis e obedientes ao Senhor. Te agradecemos por mais um dia de leitura. Que o Senhor assim nos guarde e nos proteja no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado por você estar aqui. Você vai ter 2 cards aqui na tela, nesse final desse vídeo. Um te leva à leitura do dia anterior, que é o dia que nós iniciamos o livro de Amós, e o outro a playlist de todos esses 243. Se você ainda não é inscrito, clica aqui na minha imagem, vá até ao canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe seus comentários, deixe seu joinha e nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim permitir.